Olá, tudo bem? Este é o episódio 31 de Fichamento. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema essencial e que talvez num primeiro momento não seja tão evidente: o uso de imagens como evidência histórica. Nosso guia para essa jornada é o livro Testemunha Ocular, o uso de imagens como evidência histórica, de Peter Burke, um dos maiores historiadores culturais da contemporaneidade. Burke nos oferece uma abordagem instigante. Até que ponto podemos confiar nas imagens como fontes de verdade histórica? Será que uma fotografia é um mero registro da realidade? Ou será que ela também carrega significados ocultos, distorções e intenções que vão além do que nossos olhos captam à primeira vista? Pensem nisso por um instante. Em nossa vida cotidiana, estamos o tempo todo cercados de imagens. Na TV, nas redes sociais, nos anúncios nas ruas. Elas moldam a forma como enxergamos o mundo. Mas o quanto paramos para refletir sobre essas imagens? Será que nos perguntamos por que foram produzidas? Quem as produziu e com que propósito? Ou simplesmente aceitamos o que vemos como uma reprodução fiel da realidade? Quando falamos em imagens históricas, essa questão se torna ainda mais crítica. Burke nos leva a questionar: uma imagem do passado é uma evidência pura do que aconteceu? Ou ela é apenas uma interpretação daquele momento? Imagens são produtos culturais e, como tais, são moldadas pelos valores, pelos interesses e pelas expectativas de uma determinada época. Em resumo, elas não são neutras. E esse é um ponto fundamental. A imagem histórica não é uma janela transparente para o passado, mas sim uma lente através da qual devemos interpretar as realidades vividas. Vamos dar um exemplo que Burke utiliza no livro. Ele menciona o retrato dos reis e nobres na Idade Moderna. À primeira vista, pode parecer que essas pinturas apenas registram a aparência e a postura dos monarcas. Mas ao aprofundarmos nossa análise, percebemos que essas imagens foram projetadas para transmitir poder, autoridade e legitimidade. A pose, a vestimenta luxuosa, os elementos simbólicos ao redor, tudo foi cuidadosamente planejado para transmitir uma mensagem. E aqui surge a pergunta: será que estamos vendo o verdadeiro rei ou apenas a imagem que ele queria que víssemos? Agora pense em uma fotografia de guerra, por exemplo. A famosa imagem do soldado erguendo a bandeira na Segunda Guerra Mundial. Um momento heróico, certo? Mas e se soubéssemos que aquela foto foi encenada? Isso mudaria nossa percepção do acontecimento. Mudaria a forma como enxergamos a guerra, o heroísmo e a narrativa histórica por trás dela. Burke nos alerta que a imagem nunca é um espelho exato da realidade. E esse ponto é crucial para nós, como consumidores de imagens, seja no estudo da história ou no nosso dia a dia. Ele nos ensina que a imagem pode ser manipulada, seja de forma sutil ou explícita, para servir a determinados interesses. E essa manipulação não é exclusividade do passado. Pensem nas redes sociais, nos filtros, nas edições que são feitas em vídeos e fotos. Será que estamos realmente vendo a realidade ou uma versão melhorada e adaptada dela? E mais, como essa manipulação afeta nossa percepção da verdade? Se uma imagem que deveria ser uma evidência objetiva pode ser manipulada, como podemos confiar no que vemos? Como podemos distinguir o que é real do que é construído? Essas perguntas nos conduzem a uma questão ainda mais provocativa levantada por Burke: a relação entre poder e imagem. Desde os primórdios da história humana, as imagens têm sido usadas como instrumentos de poder. Reis, políticos, instituições religiosas, todos eles, em diferentes momentos da história, utilizaram imagens para consolidar seu domínio, para persuadir e muitas vezes para controlar a maneira como as pessoas enxergam o mundo. E essa relação entre imagem e poder não se restringe ao passado. Ela está mais viva do que nunca. Vivemos em uma era em que a produção de imagens foi democratizada e qualquer pessoa com um smartphone pode capturar e compartilhar momentos. No entanto, será que isso nos torna mais críticos ou mais vulneráveis a manipulações visuais? Pensem na quantidade de informações visuais que consumimos diariamente. Como sabemos o que é verdadeiro e o que é distorcido? Como saber se uma imagem que viraliza nas redes está transmitindo uma realidade ou uma ficção bem elaborada? Peter Burke nos convida a desenvolver essa sensibilidade crítica. Ele sugere que olhemos para as imagens com a mesma profundidade que olhamos para textos históricos. Assim como desconstruímos um documento escrito, buscando entender suas nuances, contradições e intenções, precisamos fazer o mesmo com as imagens.
Isso nos obriga a ir além da superfície, a questionar, a duvidar e a interpretar. Um exemplo interessante que Burke traz é o papel das imagens em movimentos sociais. Ele menciona como, em diversas revoluções, as imagens, desde caricaturas até fotografias, desempenharam um papel fundamental na mobilização das massas. Pensem nas imagens que circularam durante a Revolução Francesa, nas caricaturas que ridicularizavam a monarquia e inflamavam o sentimento revolucionário. Ou ainda, nas fotografias que documentaram a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que chocaram o mundo e geraram uma onda de apoio à causa. Essas imagens não apenas registraram a história, mas ajudaram a moldá-la. E claro, não podemos esquecer da fotografia. Com o advento da fotografia, a crença de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras se consolidou. Mas Burke nos alerta: uma imagem pode sim valer mais do que 1000 palavras. Mas quais palavras? Quem as escolhe? E com que intenção? A fotografia, muitas vezes vista como uma evidência irrefutável, também pode ser manipulada, seja pelo enquadramento, pela seleção do que será capturado, ou até mesmo pela edição posterior. Isso nos leva a outro ponto levantado no livro: o avanço da tecnologia. O que mudou com a fotografia digital e as ferramentas de edição de imagens? Se já tínhamos dificuldade em confiar nas imagens do passado, o que dizer das imagens digitais, que podem ser manipuladas com tanta facilidade? Como podemos desenvolver uma leitura crítica dessas imagens? Essa é a provocação final que Burke nos deixa. Precisamos aprender a ler as imagens. Precisamos educar nosso olhar, desenvolver uma consciência crítica em relação ao que vemos. Porque, no fim das contas, as imagens podem nos enganar, nos seduzir, nos manipular, assim como fazem as palavras. E cabe a nós, enquanto indivíduos e sociedade, desenvolver as ferramentas para não nos tornarmos reféns de uma cultura visual que muitas vezes esconde mais do que revela. Então pergunto a vocês: quando olhamos para o mundo através das imagens, estamos realmente enxergando o que está diante de nós? Ou estamos vendo apenas aquilo que nos é permitido ver? Essa reflexão, mais do que nunca, é urgente em uma era saturada de imagens, onde a verdade e a ilusão caminham lado a lado. Encerramos por aqui o episódio de hoje. Espero que essas provocações tenham incentivado vocês a pensar de maneira mais crítica sobre o papel das imagens em nossa sociedade e no estudo da história. Se vocês acharam essa conversa interessante, compartilhem o link deste episódio com amigos, colegas e com quem mais possa se beneficiar dessa discussão. Afinal, compartilhar conhecimento é uma forma de expandir os horizontes. Agradeço pela companhia de vocês e lembrem-se, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!